Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11. Nossa leitura será a partir do versículo 33. Romanos, capítulo 11. Nossa leitura será a partir do versículo 33. Eu gostaria de fazer mais uma oração para esse momento. Amém? Pai Santo, nos recorremos a Ti, Senhor, pedindo que Seu Espírito nos ilumine nesse momento, Pai. Aqui fora, ó Deus, temos alguns barulhos externos aqui nesse espaço de estacionamento, mas que Seu Espírito possa cativar a nossa mente a Sua palavra. Que o Seu Espírito dê luz à nossa mente, um coração aquecido em torno da Sua palavra. Que Seu Espírito comunique a nós Suas verdades, vivificando a letra dentro de nós, vivificando Sua palavra em nós. Que possamos, Senhor, por meio do Seu Espírito, descobrirmos aquilo que ainda era desconhecido para nós, compreendermos aquilo que ainda era incompreensível para nós, e que isso, Senhor, seja de edificação, que isso nos faça mais parecidos com Seu Filho, que isso torne em nós culto, júbilo em torno do Seu nome. Que Seu Espírito venha sobre nós, como Paulo disse, com espírito de revelação e sabedoria, aplicando, comunicando em nós, para a glória do Seu nome. Só o Seu Espírito pode comunicar, pode aplicar, pode fazer desse momento, Senhor, não mera instruções, mas pode fazer vida, aplicar vida a ponto de sermos transformados dia após dia por meio da Sua palavra. Que assim seja, segundo o Seu querer. Receba, Pai Santo, a glória que é Sua, que nós sejamos edificados, que Seu reino avance por meio da Sua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Romanos capítulo 11, a exposição da palavra nessa manhã será a partir do versículo 33 ao 36. E antes de nós entrarmos nesse trecho, nesse bloco, do versículo 33 ao 36, vamos nos contextualizar sobre esse assunto que Paulo vai tratar a partir do versículo 33. Nesse versículo 33, os irmãos que vai assistir não vai entender dessa parada, né? É a moto passando aqui. Nesse versículo 33 ao 36, o apóstolo Paulo está fazendo uma doxologia. Paulo usa esse bloco, do versículo 33 ao 36, para fazer uma doxologia. E essa palavra doxologia vem do grego. Doxo quer dizer glória, louvor. E logia quer dizer palavras. Então, traduzindo doxologia, seria... Paulo está usando esse trecho para glorificar a Deus com palavras. Paulo está louvando a Deus, elogiando a Deus. Paulo está oferecendo louvor a Deus, glória a Deus por meio de palavras. É isso que o apóstolo Paulo faz do versículo 33 ao versículo 36, uma doxologia. Ele está cultuando a Deus, glorificando a Deus, louvando ao Senhor, glorificando a Ele. E por que Paulo faz essa doxologia dos versículos 33 ao 36? De tudo que ele vem tratando desde o capítulo 1. Desde o capítulo 1 até esse ponto, Paulo vai entrar nesse momento numa doxologia, desde o capítulo 1. Do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo vem tratando de todo o Evangelho. Os comentaristas e alguns teólogos chegam a dizer que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é a carta magno, né? É a carta mais rica quando o assunto é sobre a doutrina da salvação,
o ensino sobre salvação, a soterologia, é uma das cartas mais ricas, a ponto de alguns teólogos dizer que essa carta chega a ser sistemática. Paulo está combinando os assuntos, cada assunto vai se encaixando no outro. E é a carta que Martinho Lutero foi iluminado pelo Espírito Santo, Agostinho foi iluminado também pelo Espírito Santo. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, para mim, todas as escrituras é especial, e Romanos para mim é muitíssimo especial, é encantador, porque Paulo trata do Evangelho de maneira rica, explícita. E os primeiros capítulos Paulo fala sobre o pecado, que todos os homens são pecadores, tanto gentios como judeus, que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Paulo depois começa a falar sobre a justificação pela fé, que o homem é salvo pela graça mediante a fé, não é por obras para que ninguém se glorie, é pela graça que o homem é salvo, mediante a fé. Ele fala sobre a justificação pela fé, pega o exemplo de Abraão, que Abraão creu, foi justificado, aceito por Deus pela fé, quando nem existia a lei ainda, a lei veio no período de Moisés. Paulo fala sobre a justificação pela fé. Paulo ali por meio do capítulo 5 fala sobre a adoção, que Deus nos adotou, que Deus nos amou, quando ainda éramos pecadores. Ele fala da adoção, Deus nos adotou por meio de Cristo, fala que estamos livres da lei, Deus cumpriu a lei por meio de Jesus no nosso lugar, e agora a lei está dentro de nós, nós não somos salvos por meio da lei, estamos livres da maldição, da punição da lei. Paulo vem tratando desde o capítulo 1 tudo sobre o Evangelho, essas doutrinas ricas sobre a salvação, que somos salvos. Paulo chega a dizer que os gentios foram alcançados, os gentios são salvos, não se limitou apenas aos judeus, não ficou preso a salvação somente aos judeus, mas o plano da salvação alcançou os gentios, nos alcançou aqueles que não são judeus, alcançou todos os homens, de toda a raça, de toda a língua, de todos os povos, todo aquele que crê. Essa graça salvífica alcançou todos os homens. Ela não vê cor, idade, tamanho, intelecto, ela alcança o homem. Paulo fala sobre essa beleza do Evangelho. E de repente, quando Paulo chega no versículo 33 do capítulo 11, ele faz uma pausa. De tão encanto que ele tem de tudo que ele vem tratando, ele chega nesse período para cultuar a Deus, para louvar a Deus. Ele vem falando de tudo aquilo que Deus vem fazendo para salvar o homem, que isso enche ele a ponto dele fazer com palavras louvores a Deus. Naquele período eram usadas cartas, destinavam cartas para as igrejas. E contextualizando para os dias de hoje, vamos supor que o Gabriel me mande um WhatsApp, né? Mande um WhatsApp para a igreja Soma, ou para mim, ou para você. E o Gabriel no WhatsApp começa a tratar sobre a salvação, o desdobramento da salvação. O quanto Deus é soberano em salvar o homem. Aí vamos supor, o Gabriel manda uma mensagem para a gente no WhatsApp dizendo: todos pecaram, mas Deus é gracioso e justifica os homens pela graça mediante a fé. Ninguém merecia ser salvo, mas pela graça Ele salvou os homens. Não se limitou apenas aos judeus, essa salvação alcançou os gentios, alcançou a gente, alcança o preto, o branco, o pobre, o rico, alcança o culto, o analfabeto. E ele começa a desenvolver, desdobrar sobre a salvação. No WhatsApp, o Gabriel mandando mensagem sobre a soberania de Deus em salvar o homem. E de repente o Gabriel, na mensagem do WhatsApp, para e diz: meu Deus do céu, esse Deus é grandioso, esse Deus é glorioso, olha tudo que Ele faz, olha como Ele salva o homem, olha como Ele é rico, como Ele é poderoso, olha o que Ele faz pelo homem, olha o que Ele faz pela humanidade, olha o que Ele faz por aquele que crê. A ponto do Gabriel trazer todos esses
desdobramentos da salvação e a ponto dele se encantar de como Deus salva o homem. É mais ou menos o que está ocorrendo com Paulo, a carta aos Romanos. Desde o capítulo 1 ele vem tratando sobre o desdobramento da salvação, de como Deus salva o homem. E quando ele chega aqui, ele fica encantado com esse Deus. Ele fica encantado, atônito, ele acha beleza, ele acha louvor para prestar a esse Deus, por tamanha beleza da salvação que esse Deus salva o homem, por tamanha grandiosidade que ele vem o desdobramento da salvação, a ponto de Paulo fazer uma pausa nas doutrinas que ele vem tratando para prestar culto a esse Deus, para glorificar a esse Deus, para louvar a esse Deus. Paulo passa da teologia, dos ensinos, da doutrina, para a doxologia. Ele vem tratando de teologia desde o capítulo 1, de como Deus salva o homem. E quando ele chega aqui nesse momento, ele passa da teologia para a doxologia, da doutrina para o louvor, do argumento para a adoração. E a teologia precisa transformar-se em culto a Deus, em doxologia. O ensino deve fazer com que enxergamos tanta beleza que a gente consiga cultuar, louvar. É isso que está acontecendo com Paulo. Ele sai do ensino, ele sai da doutrina, que ele ficou encantado com tudo isso, e ele passa a cultuar agora com palavras. Ele passa a fazer uma doxologia, louvor, a glorificar a Deus. Ele sai da teologia para a doxologia, isso que é encantador. Toda doutrina, todo ensino deve gerar em nós culto a Ele, louvor a Ele, beleza por Ele, coração aquecido por Ele, louvar a Ele, adorá-lo na beleza da sua santidade. E é isso que ocorre com Paulo, e eu espero que pelo Espírito de Deus isso ocorra conosco. Vamos enxergar pela lente de Paulo o quanto ele ficou encantado com Deus e que isso gere em nós também beleza, encanto, louvor a esse Deus que nos salvou, que nos alcançou, que nos redimiu, a ponto de gerar essa beleza em nós também, como gerou em Paulo. E a gente começa a nossa exposição a partir do versículo 33. Paulo diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Lembrando, sempre tendo em mente que Paulo vem tratando do desdobramento da salvação e ele fica encantado com esse Deus. E aqui ele chega a dizer: ó profundidade da riqueza. Como é profundo a riqueza desse Deus. Como são profundas as riquezas que emana desse Deus. Como Ele é rico. E essa palavra aqui, ó profundidade, dá a ideia de um oceano sem fim. Um oceano profundo. Um oceano, desculpe a redundância, profundo que não tem fundo. Um oceano profundo demais. Sem fundo, sem um chão. Paulo usa essa profundidade comparada a um oceano profundo. Ó profundidade da riqueza, como são profundas as riquezas desse Deus. Como Ele é rico, como é profundo a riqueza desse Deus. Como é rico a profundidade da riqueza desse Deus. E o que é rico em Deus? Paulo tratou disso em alguns capítulos anteriores, a salvação. Ele é rico para salvar o homem. Não há limite para a salvação. Ele é rico em salvar o homem, na sua completude. Ele salva o homem por inteiro, no todo. Ó profundidade da riqueza, esse Deus é profundo em riqueza. É um oceano sem fundo em riqueza, a ponto de salvar o homem, o mais vil pecador. A riqueza de Deus são ilimitadas. Ele tem muito em abundância. A profundidade da riqueza dele não tem limite.
a ponto dele salvar judeus, mas também gentios. A ponto dele salvar o culto como analfabeto. A ponto dele salvar o marginalizado como moralmente, aquela pessoa que é moralmente boa. É profundo demais a riqueza desse Deus. É isso que Paulo está dizendo. Tudo que eu vim tratando, que eu consigo olhar e dizer, ele é profundo em riqueza de salvação. A salvação dele é profunda, é rica. Esse Deus é rico em salvar o homem. Ó profundidade da riqueza. A riqueza dele é profunda, não só a riqueza, mas a sabedoria e o conhecimento. São profundos as riquezas dele, tanto de sabedoria e de conhecimento. Esse ser é um ser sábio. É profundo demais a sabedoria dele. É profundo demais a sabedoria que ele possui. Olha o que Jó diz, Jó capítulo 12, põe pra gente, Gabriel. Jó capítulo 12, versículo 13. Olha o que Jó diz sobre a sabedoria de Deus. Jó capítulo 12, versículo 13. Conseguiu? Jó capítulo 12, versículo 13. Olha lá. Jó diz: Deus é quem tem sabedoria e poder. A ele pertence o conselho e o entendimento. Olha o que Jó está dizendo. Deus é quem tem sabedoria e poder. Está no ser de Deus. Ele é um ser inteiramente sábio. E Paulo viu isso em Deus. Paulo foi, por meio do Espírito Santo, contemplou a riqueza da salvação dele, da sabedoria dele. Paulo contemplou como ele é rico em sabedoria. Olha o que o salmista diz também no Salmo 104, versículo 24. Salmo 104, versículo 24. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. O salmista diz que todas as obras de Deus são feitas com sabedoria. E no contexto desse salmo, essas obras aqui é a criação, o mundo, o cosmos. Todas as obras, todas as criações de Deus são feitas, todas elas, com sabedoria. Deus é um ser totalmente, inteiramente sábio. Olha o que Salomão diz em Provérbios, capítulo 3, versículo 19. Provérbios, capítulo 3, versículo 19. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Uma outra tradução diz: com a sabedoria, o Senhor Deus criou a terra. Foi com sabedoria que ele criou a terra. O ser de Deus é um ser sábio, a ponto de criar o mundo, o cosmos, com a sua sabedoria. Deus usou a sua sabedoria para criar o universo. É essa doxologia, esse louvor que Paulo está fazendo a ele, quando viu como ele faz para salvar o homem, como ele é rico para salvar o homem, a ponto dele dizer: esse Deus é sábio, esse Deus é rico em sabedoria. Olha o que o profeta Daniel diz no capítulo 2, versículo 20. Palavras de Daniel, ele está dizendo ao Senhor, e disse, louvado, Daniel está orando a Deus, ele diz: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Daniel está dizendo: a ele seja louvor para todo sempre. Ele é digno de ser adorado para todo sempre, porque a sabedoria pertence a ele. Os homens possuem sabedoria por causa do ser de Deus.
Os homens, há fagulhas de sabedoria neles por causa de Deus. É o que Deus comunicou ao homem, é o atributo comunicável. Deus comunicou ao homem sabedoria porque Deus é um ser sábio. Só que a sabedoria do homem não chega à plenitude da sabedoria de Deus. Daniel está dizendo, Deus deve ser louvado para todo sempre, porque a Ele pertence a sabedoria. Deus é um ser inteiramente sábio. Esse é um canto que Paulo está vendo em Deus. Ó profundidade da riqueza, como são profundas as riquezas de Deus, tanto em sabedoria. A sabedoria dele é profunda, não tem limite. Ele é inteiramente sábio. Põe lá para a gente o nosso texto. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, e Paulo diz, como do conhecimento de Deus. Ele não é só sábio, mas como ele é onisciente. Tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Ele é um ser que não só é sábio, mas ele conhece todas as coisas. Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele é um ser inteiramente onisciente. É isso que Paulo está encantado. Ele é sábio e ele é conhecedor. Conhece todas as coisas. Sonda todas as coisas. Nada pega Deus de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego, nada pega ele de surpresa. Deus não fica com o cabelo em pé, sentado no trono. Deus não joga dados para ver qual é a sorte que cai, o que vai acontecer, não. Deus é conhecedor, Deus conhece todas as coisas, e é isso que Paulo está dizendo. Ele é sábio e ele é conhecedor, e é profundo demais o conhecimento de Deus. Davi diz no Salmo 139, verso de 1 a 4, e isso é encantador, essas palavras de Davi. Olha o que Davi diz no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Verso 2. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Deus, olha o que Davi está dizendo, Deus nos conhece por inteiro, a ponto de saber os nossos pensamentos. Ele é um ser que conhece o pensamento secreto do homem, ele conhece o interior do homem. É por isso que o tribunal de Cristo será fórum íntimo. O tribunal da terra só julga as ações externas, o que o homem faz. O tribunal de Deus vai julgar o que ele faz externamente e vai julgar internamente ele. Vai julgar intenções e pensamentos, porque Deus conhece e percebe os pensamentos dos homens. Verso 3. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Ele me conhece a ponto de saber quando eu trabalho, quando eu estou descansando. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Todos. Davi está fazendo, todos eles estão conhecidos diante de Deus. Verso 4. Antes mesmo, olha isso, que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Antes de falarmos a palavra, ele já sabe o que iremos proferir. Meu Deus do céu. Antes que a palavra chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Versículo 6. Tal conhecimento, Davi diz, é maravilhoso demais. E está além do meu alcance. E tão elevado que não posso atingir. Esse é o nosso Deus. Essa é a beleza que Paulo viu. Já no Antigo Testamento, Davi já estava vendo. Tal conhecimento é altíssimo demais para mim, tão elevado. Ele sabe o nosso deitar, levantar, o trabalhar, o descansar, todos os nossos caminhos, as palavras que iremos proferir, os nossos pensamentos. Ó profundidade da riqueza de Deus.
tanto em sabedoria como em conhecimento. É isso que Paulo está encantado e deve gerar encanto em nós. Esse ser é sábio e tem conhecimento de todas as coisas. O que gera isso em nós? Para o dia a dia, para a vida do dia a dia em comum. Que Deus sabe o que faz. Esse Deus que nós servimos é conhecedor de todas as coisas. Esse Deus que nós servimos é sábio e conhecedor. Nada pega ele de surpresa, ele sabe o que está fazendo. Isso deve gerar em nós uma consciência de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele possui um conhecimento a ponto de Davi dizer, tão elevado demais para mim. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Paulo continua, quão insondáveis são os seus juízos. Ou seja, uma outra tradução diz, quem pode explicar as suas decisões? Quão insondáveis são os seus juízos. Os juízos de Deus são insondáveis. Não dá para sondar, não dá para explicar as suas decisões. Quão insondáveis são os seus juízos. E inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, quem pode entender os seus planos. Não dá para sondar e não dá para descrever os caminhos, os planos do Senhor, explicar os seus planos, entender os seus planos. A mente do homem não consegue compreender, não consegue sondar, compreender os juízos, os planos, os decretos de Deus. É isso que Paulo está encantado. Escrevendo aos irmãos em Roma, dizendo esse Deus, os caminhos, os planos, as decisões deles, não dá para sondar, não dá para explicar, não dá para entender, é insondável, é inexplicável. Versículo 34. Hoje está dando um delay. Versículo 34. Foi? Então eu vou ler aqui. Versículo 34 diz, pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem pode conhecer a mente desse Deus, a mente desse ser? Quem pode conhecer a mente do Senhor? A mente de Deus não pode ser compreendida pela mente finita do homem. A mente de Deus não pode ser mensurada, compreendida pela mente finita do homem. Quando o homem começar a tentar, porque é incompreensível, a compreender a mente desse Deus, esse Deus deixou de ser Deus. A mente desse Deus, a mente finita do homem, não consegue compreender. É o que Paulo está dizendo, pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente dele? 34 ainda diz, ou quem foi o seu conselheiro? Quem deu conselhos para Deus? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Não podemos tornar Deus mais sábio com os nossos conselhos? Já viu alguém que diz, Deus, eu não queria assim não, eu queria assim. Deus, dessa forma acho que não está legal não, tinha que ser dessa forma aqui. Deus, deixa eu te dar um conselho, faz desse jeito aqui. Nós não conseguimos tornar Deus mais sábio com os nossos conselhos. Quem é capaz de dar conselhos para Deus? Quem é capaz de aconselhar as decisões e o que Ele faz? Essa é a beleza que Paulo está vendo nesse ser, que salva o homem a ponto dele fazer essa doxologia, esse louvor. Quem foi o seu conselheiro? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem é que conhece a mente dele? Quem é que dá conselho para ele? E a resposta é ninguém. O próprio Deus responde isso em Isaías. Esse consegue colocar para a gente, Giovanni? Isaías capítulo 55, versículo 8 e versículo 9.
Palavras de Deus por meio de Isaías. O próprio Deus responde: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O próprio Deus está falando isso. Paulo pergunta lá: quem é capaz de conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de dar conselhos para Deus? O próprio Deus responde lá no Antigo Testamento que os pensamentos dele não são como os nossos. A mente dele não é como a nossa, os nossos caminhos não são como o dele. Está além, como o céu está além da terra, assim está os pensamentos e os caminhos de Deus relacionados aos dos homens. Os propósitos e decretos de Deus estão além do entendimento humano. Por exemplo, por que Ele quis me escolher? Por que eu? Por que você? Por que nós? Porque Ele quis nos escolher para pertencermos a Ele. Por que a gente? Isso foge da compreensão humana, mas graças a Deus que teremos toda a eternidade para o conhecê-lo. E o conhecimento dele não vai acabar até na eternidade. Todo dia ele revelará algo novo. Paulo disse que o conhecimento de Deus, a profundidade de Deus, a sabedoria de Deus é um oceano sem fim. Portanto, toda a eternidade a igreja vai progredir conhecendo Ele e não vai se findar. Você entende, compreende isso, que Ele é um ser que não se finda. Não tem fim, não tem limite. Toda a igreja vai o conhecê-lo na eternidade, dia após dia. E lá, Ele revelará coisas para nós, que ainda aqui não está sendo revelada. Então, quem é que pode conhecer a mente do Senhor, ou quem é capaz de dar conselho para Ele? Isaías disse lá, que a mente dele, o conhecimento dele está acima, está além do nosso. Versículo 35. Paulo continua dizendo: quem primeiro lhe deu para que lhe o recompense? Quem primeiro deu a Deus para que venha a ser recompensado por Deus? Quem já deu alguma coisa para Deus para receber um pagamento? A ideia de Paulo aqui é: quem acha que está dando algo para Deus e está dizendo: ó Deus, você está em dívida comigo, hein? Quem primeiro lhe deu para que Ele o recompense? A ideia de Paulo é: Deus, eu estou te dando e você está em dívida comigo. Você precisa me dar algo, eu estou te dando, você está em débito, está em dívida comigo. Paulo está dizendo: quem primeiro deu a Deus para que Ele recompense essa pessoa, para que Ele pague essa pessoa. Essa fala aqui de Paulo, portanto está até em aspa, é uma fala de Deus para Jó. Vamos ver o texto que Paulo está tirando essa fala aqui, que é Jó capítulo 41, versículo 11. Essa fala que Paulo tira, Deus falando para Jó, lá no capítulo 41, versículo 11. É Deus que está dizendo para Jó: Jó, quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Jó, tudo que há debaixo dos céus me pertence. Jó, a pessoa que chega a mim dizendo: Deus, eu estou te dando, agora você precisa me dar, hein? Não, Jó. O que ela me deu já é meu. Tudo que está debaixo do céu, tudo pertence a mim. Quem primeiro deu alguma coisa para Deus para dizer: Deus, você está em dívida, você precisa me pagar, você precisa me devolver. E a resposta de Deus é: o que você me deu já é meu. Tudo que está debaixo do céu a mim pertence. Esse é o encanto de Paulo, de que Deus não depende de suas criaturas. São suas criaturas que precisam e dependem de Deus para nos ensinar, para nos salvar. Ele não depende da gente, nós que somos dependentes dele. Quem primeiro deu algo para ele, para que ele venha a ser retribuído, pago, deixar em Deus em dívida?
É isso que Paulo está achando um encanto, beleza. Versículo 36. Paulo encerra dizendo: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pois dele, ele é o Criador de todas as coisas. Ele é a origem de todas as coisas. Ele é o Deus Criador do mundo natural e do mundo espiritual. Pois dele, ele é a origem, ele é o Criador. Ele criou as coisas visíveis e as invisíveis. Céus, terra, mar e tudo quanto neles há. Pois dele, ele é o Criador. E por meio dele, e por ele, ele mantém o que criou. Ele é o sustentador de toda a criação. Todas as coisas continuam existindo por intermédio de Deus. Por ele cria. E pois dele e por ele mantém o que criou. Por meio dele, tudo ainda subsiste por meio dele. Existe por meio dele. Ele mantém o que criou. Ele sustenta o que criou. A ponto de Jesus dizer que uma ave não cai do céu sem o conhecimento de Deus. Ele sustenta tudo que criou. Ele cria e sustenta. E tudo que ele faz para ele. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele cria o sol para ele. Ele cria... Os cientistas dizem, eu aprendi isso, né, Giovanni? Que as estrelas são sóis menores. Os outros sóis, as estrelas, para ele. Ele cria a terra para ele. Os animais que estão nas águas, os peixes para ele. Os da terra para ele. As aves para ele. Ele cria todas as coisas para ele. Ele sustém todas essas coisas. Tudo que Deus criou para a glória dele, volta-se para ele, volta-se para a origem pela qual foi criada todas as coisas, se volta para ele, inclusive o homem. Ele criou o homem para ele, de todas as criaturas, o único que deu as costas para ele foi o homem. O homem rebelou-se, o homem achou que conseguia ser Deus de si próprio. Conseguia tocar a sua própria vida, mas eis a graça de Deus. Em ele ter se feito homem, ter vindo buscar o homem, porque o homem sem Deus não existe. O homem sem Deus, ele está sem propósito. O homem foi feito para estar com Deus, pois todas as coisas são para ele, inclusive o homem. Se o homem não está em Deus, o homem está fora do plano e do propósito original pelo qual foi criado. Tudo Deus criou para ele, inclusive nós, o homem. Os seres humanos, Deus criou para ele. O homem sem Deus está perdido, o homem sem Deus está sem propósito. O homem sem Deus está cego, está surdo, está morto. O homem sem Deus está sem propósito no mundo. Porque Deus criou todas as coisas, inclusive o homem, para ele. A vida está em Deus, o sentido da vida está em Deus. A existência do homem está em Deus. Tudo volta para a origem, que é o Criador. E é isso que Paulo está encantado. Vendo que todos pecaram, ele justificou pela graça salvou o homem mediante a fé. Não tem mais bárbaros, não tem mais escravos, não tem mais judeus, gentios, todos são um em Cristo, todos são um em Deus. E ele fez tudo isso por meio dele, para ele, são todas as coisas. Paulo está encantado com esse Deus a ponto de dizer, ele criou tudo, ele mantém tudo que criou e tudo volta para ele. Tudo volta em adoração a ele, tudo volta à origem dele, tudo volta em louvor a ele, tudo volta para a glória dele. Tudo foi criado para ele. Tudo volta à origem dele. Portanto, estar sem Deus é estar sem propósito na vida.
Hoje há muitos cursos, há muitas coisas relacionadas ao seu propósito. O propósito da vida é ganhar muito dinheiro, alcançar muitas metas e fazer. E o maior propósito do homem é estar com o Criador, é estar com Deus. Ali está o propósito do homem. O homem e todas as coisas foram feitas para Ele. E a Ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo encerra dizendo que a Ele pertence a glória. Porque Ele é rico em sabedoria, é rico em entendimento. Ninguém consegue sondar a mente dEle e compreender os propósitos dEle. Ninguém deu nada para Ele que já não seja dEle. Tudo Ele cria, Ele mantém o que cria, e cria tudo para Ele. Então, o que resta é render a Ele. O que resta é se render a esse Deus. O que resta é bendizê-lo. O que resta é glorificá-lo. O que resta é magnificá-lo. O que resta é honrá-lo. O que resta é adorá-lo. O que resta é se render a Ele e dizer: Ele é o único Deus. O que resta é tributarmos para sempre. A igreja na eternidade vai cultuar a Ele para todo sempre. A glória que a Ele pertence. O louvor que a Ele pertence. Romanos capítulo 16, versículo 27, Paulo diz: ao Deus único e sábio seja dada a glória para sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Efésios capítulo 3, versículo 21, Paulo diz: glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Filipenses capítulo 4, versículo 20, Paulo diz: ao Deus Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, Paulo diz: ao Rei eterno, imortal e invisível, ao único Deus, a Ele sejam dadas honra e glória para todos sempre. Amém. Judas capítulo 1, versículo 25 diz: por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, louvemos ao único Deus, o nosso Salvador, a quem pertence a glória, a grandeza, o poder e a autoridade desde todos os tempos, para sempre. Amém. E por último, Apocalipse capítulo 5, versículo 11 diz: olhei outra vez, é João tendo essa visão, e vi muitos anjos, milhões e milhões deles, estavam de pé em volta do trono dos 4 seres vivos e dos líderes que cantavam com voz forte e diziam: o cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra e glória e louvor. Então eu vi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que cantavam ao que está assentado no trono. E ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres respondiam: amém. E os líderes caíram de joelhos e o adoraram. Essa é a beleza desse Deus. Ele é rico em sabedoria, rico em conhecimento. Ninguém consegue sondar sua mente, conhecer os seus decretos e planos, compreender suas ações. Ninguém deu nada a Ele que já não seja dele. Ninguém deu conselho para Ele que o torne mais sábio, pois Ele é rico em sabedoria. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas, e todas as coisas são para Ele. O que resta é céu e terra se render a Ele. O que resta é seres angelicais e a igreja o bendizê-lo para todo sempre. Essa é a beleza que Paulo vê. Essa é a beleza que Paulo enxerga nesse ser quando ele vem tratando desde o capítulo 1 de Romanos sobre como esse Deus salva o homem a ponto dele cultuar esse Deus. E que isso seja marcante em nossas vidas. Eu fui salvo por esse Deus e o que me resta é rendê-lo diante dele. O que me resta é adorá-lo para todo sempre.
O que me resta é servi-lo para todo sempre. Ele é o Criador, Ele é o juiz, Ele é o Rei. Ele é o El Elyon, o Deus que possui força, poder. Ele é o El Elyon, o Deus Altíssimo. Ele é o El Olam, o Deus Eterno. Ele é o El Roi, o Deus que vê. O El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. O Adonai, Senhor dos Exércitos. Ele é autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, reina sobre todo o universo. E mais do que isso, é o nosso Pai. Esse ser que parece que está tão distante, é o nosso Pai. Esse ser que tinha um único filho, Jesus, nos adotou por meio de Cristo. E é pai de muitos filhos por meio de... É o nosso Pai. Esse ser criador de todas as coisas, podemos nos relacionarmos com Ele, chamando de Abba, de Pai, que nos compreende, que nos entende. E é isso que resulta no dia a dia, na vida. Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem conhecimento e sabedoria de todas as coisas. Ele criou todas as coisas, nada pega Ele de surpresa. Ele é meu Pai, o que me resta é descansar, sabendo no que Ele faz. O que me resta é saber que Ele está no controle, conhece meus passos, o meu deitar, o meu levantar. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, esse é o nosso Pai, que nos amou quando nem o mundo foi criado ainda, nos amou. Antes da fundação do mundo, nos amou e nos escolheu para pertencermos a Ele. Essa é a beleza que Paulo tem. Eu espero que o Espírito de Deus faça ser gerado em nós essa beleza. Nesse Deus tão glorioso que nos escolheu para pertencermos a Ele. Senão estaríamos perdidos, estaríamos longe dEle, mas Ele nos amou. Ele nos chamou. Essa é a beleza que Paulo vê, essa é a beleza que nós devemos ver na pessoa bendita e preciosa do nosso Deus, que hoje podemos chamá-lo de Pai, de Pai, de Pai, que está presente em nós na pessoa do Espírito Santo, que está constantemente conosco e que um dia ouviremos da boca dele na pessoa do Filho: vinde, benditos de meu Pai. Entrai no reino do seu Senhor, que está preparado antes da fundação do mundo. Esse reino está preparado antes da fundação do mundo. Ele já viu o reino, já projetou o reino, é o alfa e o ômega. Não tem início e não tem fim. Ninguém criou ele e ele não vai ter fim. Nos amou. Eu espero que o Espírito de Deus aplique essa palavra bem melhor do que as minhas em nossos corações. Eu espero que isso possa ruminar durante a semana dentro de nós, sabendo que esse Deus é o nosso Pai, que Ele está no controle de todas as coisas. Foi o que Paulo achou encanto, achou beleza e fez essa doxologia, esse louvor a Ele. É o que nós fazemos nessa manhã de domingo. Esse Deus é digno por tudo que Ele é e nos fez fazer parte dessa dança trinitariana, colocando a igreja para dançar com Ele. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para todo sempre. Ficamos em pé, vamos orar para a gente encerrar. Glória a Jesus.